Radioatividade tem um padrão, tem lógica. Eu vou te mostrar como é que a UNB já cobrou esse conteúdo e como é que você pode se antecipar desde já à próxima cobrança que vai aparecer na sua prova. Hoje é o dia 4 e vamos ver o conhecimento continuando a entrar em ação. Chegamos ao quarto e penúltimo dia do nosso desafio 5 dias de radioatividade. Eu sou o professor Vitor Piauí, seu professor de Química, e se você ainda não está inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e ativar o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que estão vindo por aí. Estamos no quarto dia do nosso desafio. E se você caiu aqui de paraquedas e não acompanhou os demais, eu vou deixar aqui a playlist contendo o nosso vídeo introdutório e os 3 vídeos que nós já tratamos sobre o tema de radioatividade, com foco especificamente na prova do PAIS 3. No vídeo anterior, no número 3, a gente tratou sobre alguns cálculos de meia-vida. Começamos a falar sobre essa parte da radioatividade que envolve cálculos. E neste vídeo, o de número 4, a gente vai continuar e finalizar esta parte dos cálculos de meia-vida. Por isso que é muito importante que você tenha acompanhado os vídeos anteriores. A nossa lógica aqui é uma lógica estratégica, é de sucessão. Então, para chegar no próximo conteúdo, você precisa do pré-requisito do conteúdo anterior. Inclusive, no vídeo introdutório, que eu já comentei que está aqui na playlist, você vai ter acesso a quais pré-requisitos você precisa para começar radioatividade. Então, não se esquece de ver os vídeos anteriores, caso você ainda não tenha visto, e bora lá para o nosso dia 4 de desafio. Só para a gente se situar aqui, ó, nesse dia 4 do nosso desafio, a gente vai responder os itens de número 12, de número 9 e o item de número 1. Esse item de número 1 é o da prova mais recente do PAIS 2 com a matriz antiga, que no caso é a prova de 2023, né? Então, como no ano de 2024 o PAIS 2 já estava com a matriz nova, então 2023 foi o último ano que o PAIS 2 teve a matriz antiga, né? Então esse número 1 aí é o item mais recente e, aliás, é uma resolução inédita aqui no canal, porque você não encontra no canal ainda as resoluções dos itens da prova do PAIS 2 de 2023. Então, nesse momento aqui, nesse vídeo, será a primeira vez que a gente vai responder este item de número 1, tá bom? Então acompanha comigo aqui, ó, que como eu já comentei com você, a gente vai começar pelo item de número 12. É um item lá da prova do PAIS 2 de 2018, tá? E aí, o que acontece? Vou aparecer para você aí, ó, para você poder ficar me vendo, tá? Então, olha só, muitos vieram comentar comigo que a gente não fez nenhuma resolução daquelas lá de meia-vida, do vídeo de número 3, utilizando a fórmula, né? Eu, particularmente, não gosto muito de usar aquela fórmula. Professor, existe fórmula para o cálculo de meia-vida? Existe, eu vou te mostrar aqui, tá? Eu, particularmente, não gosto porque o mais comum é a gente ter essas contas que são mais simples. Então você vai dividindo de 2 em 2 e você consegue descobrir quantas meias-vidas passaram, tá? Mas eu vou aproveitar que houve essa cobrança da gente usar a fórmula para poder responder uma questão de meia-vida, e também vou aproveitar que, nesses casos, exatamente dessa questão aqui, ó, do item de número 12, até faz um pouco de sentido a gente usar assim a fórmula, já que você vai observar que se passaram muitas meias-vidas, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para você, ó. A gente vai sair de 320 para chegar em 5. Então, realmente, se passaram muitas meias-vidas, você tem que ficar dividindo muito por 2. Mas, mesmo assim, ainda não é impossível resolver sem a fórmula, tá? Mas vamos lá. Ele fala assim, ó. Considere que em determinada massa de óleo essencial com 100% de base biológica, apresente 320 desintegrações de carbono 14 por minuto. Professor, mas a gente não viu nenhum exemplo utilizando desintegrações. A gente sempre viu exemplos usando a massa. E não tem problema. É exatamente aqui que a gente vai entender por que quanto mais o tempo passa, mais devagar essa amostra radioativa decai. Por isso que quanto mais o tempo passa, menos a gente tem esse decaimento de massa. E é exatamente por conta disso, ó.
Porque quando o tempo vai passando, vai diminuindo o número de desintegrações por minuto. Então, quando a gente está observando aqui no tempo igual a zero, a gente tem uma quantidade de desintegração igual a 320. Então, a cada minuto, eu tenho 320 átomos de carbono 14 emitindo algum tipo de partícula, pode ser alfa, pode ser beta, enfim. O fato é, são 320 desintegrações por minuto. Quando se passou um tempo muito grande, que é o que a gente vai calcular aqui, caiu para 5 desintegrações por minuto. Então, de novo, quanto mais o tempo passa, mais devagar esta amostra decai. E como a gente comentou lá no primeiro item do bloco anterior, lá do vídeo de número 3, o tempo de desintegração ele depende exclusivamente do núcleo. Ele não depende de fatores externos, como é o caso da temperatura, da pressão. Então é aqui que a gente consegue perceber exatamente o porquê que a meia-vida se desenrola da forma como ela se desenrola. Então no tempo igual a zero, eu tenho 320 desintegrações por minuto, e no tempo que a gente vai calcular aqui, a gente vai ter uma quantidade de 5 desintegrações por minuto. Então ele fala assim, ó, enquanto apresenta 320, enquanto a mesma massa de um adulterante sintético oriundo de determinada fonte de petróleo apresente 5 desintegrações por minuto. Assuma ainda que o tempo de meia-vida do carbono 14 corresponde a 5.730 anos. Com base nessas informações, calcule a idade aproximada em milhares de anos. Observe que ele sempre vai trazer para você em qual unidade a sua resposta tem que estar. Então você tem que ficar atento com isso, especialmente nesses itens que são do tipo B, tá? Então ele sempre vai te falar em qual unidade a sua resposta tem que ser encontrada. Nesse caso, ele não quer o tempo em anos, ele quer o tempo em milhares de anos. Então a gente vai achar uma certa quantidade em anos e a gente vai ter que dividir por 1000 para poder transformar em milhares de anos, tá? Então eu vou fazer das duas formas. Eu vou fazer fazendo a continha um por um, igual a gente fez nos itens do bloco anterior, e a gente vai fazer utilizando a fórmula, tá? Como é que ficaria sem fórmula? A forma como eu prefiro. Então você vai começar o seguinte, ó. Eu tenho no tempo inicial 320 desintegrações por minuto. Passadas uma meia-vida, essa quantidade vai cair para 160 desintegrações por minuto. Passadas 2 meias-vidas, vai cair para 80. Passadas 3 meias-vidas, vai cair para 40. Passadas 4 meias-vidas, vai cair para 20. Vou completar aqui, tá? Passadas 5 meias-vidas, vai cair para 10. Passadas 6 meias-vidas, vai cair para 5 desintegrações por minuto. Então perceba que é equivalente a gente olhar na massa, né? A massa radioativa decai pela metade porque a quantidade de desintegrações por minuto decai pela metade. É exatamente aqui a materialização do cálculo de meia-vida. Então significa que para cair de 320 para 5 foram necessárias 6 meias-vidas. Então o tempo que passou é o número de meias-vidas vezes o período de meia-vida, que é de 5.730 anos. Aí quando você faz essa conta, você encontra que o tempo que passou é de 34.380 anos. Aí lembra que eu falei para você, ele não quer que você marque a resposta em anos, ele quer que você marque em milhares de anos. Então você vai dividir esta quantidade aqui por 1000. Então você vai encontrar que em milhares de anos são 34,38 mil anos, né? Milhares de anos, vou colocar assim. Vou colocar 1000 anos, tá? 34,38 mil anos. Aí vem aquela parte que sempre tem em todo item do tipo B. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Então, nesse caso, calculando em milhares de anos, a gente vai desprezar a parte fracionária e vamos marcar no cartão de respostas, melhor dizendo, né? 0,34, centena 0, dezena 3, unidade 4, que é exatamente o gabarito, tá? Agora, se você quiser utilizar a fórmula, o que a gente tem aqui, ó?
a gente tem duas fórmulas na verdade, né? É a combinação dessas duas fórmulas, que é o seguinte, ó, o tempo que passou é igual o número de meias-vidas vezes o período de meia-vida. Mesmo sem usar a fórmula, né? Eu sempre estou falando isso aqui para você quando a gente está respondendo o item. O tempo que passou é o número de meias-vidas vezes o período de meia-vida. E para achar esse xzinho aqui, que é o número de meias-vidas, a gente usa esta relação, ó, que é a massa final, ou qualquer coisa que seja, massa, número de mols de átomos, às vezes também o item ele traz número de átomos, né? Ou aqui o número de desintegrações, tá? Então aqui a massa final é a massa inicial sobre 2 elevado a x. Como é uma PG de razão meio, então a cada período de meia-vida que passa, a cada x, né? 1, 2, 3, a cada período de meia-vidas que passa, a massa decai pela metade. Então por isso que fica m0 sobre 2 elevado a x. Nesse nosso caso, a gente não está usando massa, a gente está usando o número de desintegrações por minuto, mas isso é equivalente, né? Então, neste caso aqui, ó, como é que ficaria? O final que a gente tem são 5 desintegrações por minuto, e o inicial que a gente tem são 320. Isso tem que ser igual a 2 elevado a x. Aí eu vou trocar de lugar o 2 elevado a x com o 5, eu vou chegar que 2 elevado a x é igual a 320 dividido por 5, que quando eu fizer esta conta, eu vou achar que isso é igual a 64. Aí, claro, né, 64 é uma potência de 2. Quanto de 2? 2 elevado à sexta potência, que vai dar 64. Então, nesse caso, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado à sexta potência, o que implica que x é igual a 6. Exatamente a mesma quantidade de meias-vidas que a gente encontrou, fazendo 1 por 1. Então significa que se passaram 6 meias-vidas. Como cada meia-vida tem 5.730 anos, então a partir daqui, ó, a resposta é a mesma, né? A partir daqui, o cálculo é o mesmo. Eu só mudei a forma de encontrar a quantidade de meias-vidas que se passaram, tá bom? Então neste caso aqui, vai dar a mesma coisa. 34.380 anos. Como ele quer em milhares de anos, aí eu dividi por 1000 para chegar em 34,38 mil anos. Desprezei a parte fracionária, que é o ponto 38, e só me sobra 0,34, que é como eu vou marcar lá no cartão de respostas. Belezinha? Então, fechamos este item e fizemos de uma forma um pouco diferente, que foi utilizando a fórmula para quem gosta, né? Para quem tem essa facilidade matemática de observar as potências. Fazendo desta forma aqui, sem ser pela fórmula, a gente não precisa utilizar as potências, né? Mas fique à vontade para usar qualquer um dos dois casos que você achar melhor. Próximo. Item de número 9. Neste caso aqui, a gente já precisa do texto, a gente já viu esse texto em ocasiões anteriores. Para fazer esse cálculo, novamente o item do tipo B, cobrando o período de meia-vida, né? Eu falei no vídeo anterior, no vídeo de número 3 do nosso desafio, e repito, tem grandes chances de aparecer na prova do PAS 3 um item do tipo B cobrando o cálculo de meia-vida, tá? Ele fala assim, ó, com base no decaimento do irídio 192 e considerando que um catéter seja constituído de uma liga metálica composta por 25% de irídio e 75% de platina, olha como essa foi uma outra forma que ele utilizou para cobrar período de meia-vida. Ele deu a composição da liga metálica, que ela é formada por irídio e platina, você vai conseguir observar isso lá no texto, e ele quer saber o tempo em dias para que a composição seja modificada para 3,125% de irídio e 96,875% de platina. E por que vai haver essa mudança na composição da liga? Porque aqui no texto ele fala que é exatamente isso que acontece. O irídio 192 transforma-se em platina 192. A gente já fez esse texto, a gente já viu esse texto quando estávamos lá no vídeo 2, no dia 2 do desafio, fazendo não as contas, né? Vendo lá a questão das partículas radioativas. Então a gente viu que esse decaimento aqui corresponde ao decaimento beta. Então, o irídio 192 se transforma em platina 192. Então, qual que é a tendência? Conforme o tempo vai passando, a composição da liga vai mudando. Ela vai ficando cada vez mais pobre em irídio, já que o irídio está sumindo,
e ele está se transformando em platina. E ela vai ficando cada vez mais rica em platina. Então o que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o tempo em dias necessário para que ela passe desta composição, ó, 25% de irídio com 75% de platina, para esta composição, 3,125% de irídio e 96,875% de platina. Novamente, é uma outra forma de isto ser cobrado, mas a lógica é a mesma da massa. Eu vou ter que observar quantas meias-vidas se passaram para que a composição fosse de 25% de irídio para 3,125. Então vamos lá, ó. Quando se passar uma meia-vida, ela vai sair de 25% e vai passar para 12,5%. Ao se passarem duas meias-vidas, ela vai sair de 12,5% para 6,25%. E ao se passarem 3 meias-vidas, ela vai passar para exatamente a porcentagem que ele deu para a gente, ó, 3,125%. Então perceba que a prova ela não vai cobrar coisas que são diferentes de números inteiros de meia-vida, né? Uma meia-vida, duas meias-vidas. Ele não quer colocar aqui 5%, né? Porque quando você sai de 25, dividindo por 2, você não chega em 5%, né? Então, ele sempre traz números inteiros de meias-vidas, tá? Agora o detalhe é, eu preciso descobrir qual que é a meia-vida do irídio 192, porque você observa que nem no texto e nem no item ele trouxe essa informação. Só que ele trouxe para a gente um gráfico da atividade radioativa deste isótopo pelo tempo em dias. Então é ele que a gente vai utilizar para poder encontrar o valor de meia-vida. Não foi à toa que eu deixei este item como sendo o penúltimo dentro dessa parte de cálculo de meia-vida, que aparece gráfico e eu sei que vocês ficam aí confusos, né? Normalmente não gostam quando aparece gráfico, então por isso que eu deixei ele para o final nessa parte de meia-vida, tá bom? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu dei um zoom neste gráfico para a gente poder observar melhor e a partir dele a gente conseguir calcular a meia-vida do irídio 192. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou observar o seguinte, ó. Eu vou observar aqui no tempo igual a zero, quando se passaram 0 dias em relação ao ponto que eu estou observando, a atividade radioativa está em 100%. Então, o que eu tenho que descobrir para poder achar o tempo de meia-vida? Eu tenho que descobrir quanto tempo se passou para que ela decaia de 100 para 50%, que é essa que é a definição de meia-vida. O tempo que passou para que a atividade radioativa decaia pela metade. E, consequentemente, a massa radioativa também vai decair pela metade. Então, quando eu faço esta aproximação pelo gráfico, eu percebo que vai cair aqui, ó. 50% de atividade radioativa vai cair exatamente aqui, ó, no meio, entre os 50 e os 100, né? Então ele até deu o papel quadriculado, aqui está um pouquinho apagado porque foi um print, né? Mas lá na prova, essas linhazinhas do meio, elas estão mais vivas, né? Então você vai observar que foi exatamente no meio, entre os 50 e os 100, ou seja, este tempo aqui, ó, é um tempo de 75 dias. E a gente até pode confirmar isso quando a gente olha a próxima meia-vida, ou seja, quando a atividade radioativa vai cair de 50% para 25%. O 25% está aqui, ó, entre o 20 e o 30. Quando isto acontece, olha só onde é que isso vai bater. Isso vai bater exatamente no meio, entre o 100 e o 200, ou seja, isso aqui equivale a 150 dias. Opa, então realmente se passaram 75 dias para cair de 100 para 50 e mais 75 dias para cair de 50 para 25. Então, de fato, o tempo de meia-vida, o período de meia-vida do irídio 192 é igual a 75 dias. Volta lá, ó. Como eu achei que se passaram 3 meias-vidas, então o tempo que passou é o número de meias-vidas, que neste caso foi igual a 3, vezes o período de meia-vida, que neste caso é de 75 dias. O que isso significa? Significa que o tempo que passou é igual a 225 dias. Nem teve parte fracionária nem nada, né? Então é exatamente isso que eu vou marcar lá no cartão resposta, no cartão de respostas, né? 225. 2 na centena, 2 na dezena e 2 na unidade. É exatamente este valor que você encontra lá
no gabarito desse item, certinho? E para a gente finalizar, aqui já foi, né? Aqui já foi o gráfico lá. E para a gente finalizar, esse item, como eu comentei com você, o item mais recente da prova do PAS 2 com a matriz antiga, que é a prova de 2023. Lá na prova é o item 107, tá? Pessoal, olha só, esse item aqui, deixa eu até voltar um pouquinho para você, ó. Esse item eu coloquei na nossa lista, mas ele fica ali como se fosse um item que também possa ser associado aos conhecimentos de matemática. Então aqui existe uma interface muito grande da parte matemática com a parte química. Afinal de contas, o que descreve o decaimento radioativo é uma equação exponencial, é uma função exponencial. Então, nessa parte de cálculo de meia-vida, existe uma interface muito grande da química com a matemática. Então, esse item aqui, ele facilmente poderia ser respondido pelo professor da matemática. Mas como está dentro do nosso contexto de radioatividade, está no mesmo texto que está junto com outros itens, então a gente vai responder ele aqui, tá bom? Então, observa que tem uma parte química? Tem, mas a grande parte é matemática. A gente vai esmiuçar aqui os conhecimentos matemáticos que você precisa e, principalmente, existe uma aproximação que a gente vai fazer que tem a ver muito com os conhecimentos matemáticos, tá bom? Mas vamos lá, acompanha aqui comigo, ó. Ele fala assim, ó. Considere que quando morreu em 1934, Marie Curie tenha deixado em seu laboratório uma amostra de 2,72 gramas de rádio-226, que tenha sido preservada até os dias atuais. Aí ele colocou aqui para assumir alguns valores de log, a gente vai chegar lá, tá? Ele fala assim, ó. É correto afirmar que em 2023, a quantidade de rádio-226 reminiscente no laboratório de Marie Curie seria, e aí ele deu as alternativas, é o item do tipo C, que a gente tem que marcar X. Lá no texto, ele traz exatamente a descrição matemática para a gente. Ele fala assim, ó, o decaimento radioativo de um isótopo obedece à lei. Massa final é igual a massa inicial vezes o exponencial, né, o número de Euler aqui, ou seja, estamos falando de um logaritmo natural, que é o logaritmo na base e, não na base 10, como a gente está mais acostumado, ou enfim, qualquer outra base, né? Mas é a base e, tá? Elevado a menos kT, sendo este K a chamada constante radioativa. E ela guarda uma relação com o tempo de meia-vida, e ele dá isso para a gente no texto também. Como que a gente acha essa relação? Aí a gente vai ter que fazer uma descrição matemática, a gente vai usar cálculos de derivada, por exemplo, que nem faz sentido a gente tratar aqui. Então, fazendo estes cálculos, a gente chega nesta relação, que o tempo de meia-vida é igual a ln de 2 divididos por essa constante radioativa, a partir desta equação exponencial que a gente tem. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa relação que existe entre a constante radioativa, que vai aparecer lá no expoente do E, né, E elevado a menos kT, e o tempo de meia-vida que este isótopo possui. E essa informação ele também deu para a gente aqui, ó. Ele deu aqui que a meia-vida desse isótopo é de 1.600 anos. Demora 1.600 anos para decair pela metade a massa radioativa dessa amostra. Então, essas são todas as informações que ele trouxe para a gente no texto. E ele pergunta para a gente quanto que vai sobrar de massa, considerando que ela deixou 2,72 de 1934 até 2023. Perceba, quando ele traz para a gente esta informação aqui, ó, a gente consegue calcular quantos anos se passaram. Eu até já trouxe aqui o esquema para a gente poder ganhar um pouco de tempo, tá? Então, a gente consegue calcular quantos anos se passaram. Se eu estou considerando que ela morreu em 1934 e a gente está em 2023, que foi o ano da prova, né? O ano de 2023, então se passaram 89 anos. Aí olha como você pode se usar da malícia matemática para fazer uma aproximação e marcar este item. Ele só quer saber quanto de massa radioativa que sobrou. Aí você observa, poxa, mas esse isótopo ele tem um tempo de meia-vida de 1.600 anos. Olha quanto tempo precisa passar para que ele caia pela metade. 89 anos dentro de 1.600 anos é quase nada. É um período de tempo muito pequeno. Quando a gente olha 1.600 anos, que é o tempo de meia-vida, 89, pessoal, é nada. Ou seja,
decaiu quase nada desta massa radioativa. Então, só com esta informação, só com este raciocínio, a gente já conseguiria marcar a resposta correta deste item, que é a letra D. Se eu iniciei com 2,72 gramas e não decaiu quase nada, já que se passou muito pouco tempo em relação à meia-vida, a quantidade que sobrou com certeza será superior a 2 gramas, tá? Então, de fato, só com este raciocínio, a gente já consegue marcar a alternativa correta, que é a letra D. Só que eu fui além, já que a gente está utilizando isso aqui para estudar, já que estamos utilizando isso aqui para abrir nossa mente para os conhecimentos, eu vou um pouquinho além e vou trazer um pouquinho mais da matemática, tá? Mas mesmo assim, como a gente não tem calculadora na prova, a gente tem uma limitação para poder fazer essas contas. Mas vamos partir, ó. Ele trouxe para a gente que o tempo de meia-vida é igual a ln de 2 sobre K, sendo K aquela constante que vai lá no expoente do E, né, que é o número de Euler. Então significa que o K é o ln de 2 dividido por T meio, dividido pelo tempo de meia-vida, só troquei os dois de lugar, né? E a gente já tem a informação de que o tempo de meia-vida é igual a 1.600. Ele até deu para a gente aqui, ó, o valor do ln de 2. Então a gente vai conseguir substituir esse valor caso a gente queira fazer a conta, que é o que a gente vai fazer aqui agora, por mais que seja aproximado. Como a gente tem essa expressão, que a massa final é a massa inicial vezes E elevado a menos kT, substituindo os valores que a gente tem, ó, a massa final é igual a 2,72 vezes E elevado. Aí tem lá, né? O ln de 2 é 0,7, 1.600 vezes 89. Aqui é o máximo que a gente consegue chegar sem calculadora. Porque veja só, aqui, pessoal, olha só, é um número exponencial negativo, certo? Ó, é elevado a menos alguma coisa. Só que esse alguma coisa é um número muito pequeno, porque o ln de 2 é 0,7. Eu vou multiplicar isso por 89 apenas e vou dividir por 1.600, ou seja, este expoente aqui, que está negativo, né, ele é um número muito, muito pequeno. E quando você lembra lá do gráfico da função exponencial, já que é E elevado a menos x, né? Então ela é decrescente. Então ela é isto aqui, ó. É um gráfico que corta o eixo x no y igual a 1. No eixo y, né? Ele corta o eixo y no y igual a 1. Quando x vale 0, E elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. Então ela corta o eixo y no y igual a 1. Então significa o seguinte, ó, que se eu pegar um número muito próximo de 0, um número muito pequeno, a exponencial dele vai ficar muito próximo de 1. É um valor um pouquinho menor do que 1, mas ainda assim muito próximo. Então, de fato, a massa que vai resultar vai ser menor do que 2,72, já que eu estou multiplicando 2,72 por um número um pouquinho menor do que 1. Mas ainda assim, vai continuar sendo um número superior a 2, porque ele vai ser muito pouco menor do que 2,72. Então, ainda assim, ele será um valor superior a 2 gramas. Certinho? Então, eu espero que tenha ficado claro, porque a gente realmente precisa lançar mão desses aspectos matemáticos para poder responder um item como esse. E não é à toa que, na minha proposta, ele seja o último que você vai responder nessa parte de meia-vida. Não vai ser o último completo, porque a gente ainda tem a parte de fissão e fusão nuclear, que é exatamente o que a gente vai ver no quinto e último dia do nosso desafio. Tá vendo como é que fica mais simples quando você entende o padrão? Não tem nada de mágica, é método. E ainda não acabou, hein? Ainda temos mais blocos de itens nos próximos dias do desafio, sempre avançando para um novo tema da radioatividade. E aí, conseguiu acompanhar comigo? Comenta aqui embaixo se você acertou os itens de hoje, o que você achou e como que você tá indo no desafio. Eu vou adorar saber. E não se esquece de deixar um like nesse vídeo, é muito importante para o crescimento do canal. Compartilha esse vídeo com seus colegas que você tem certeza que também vai se beneficiar desse conteúdo. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Essa parte é muito importante para você não perder nenhum dos próximos vídeos que vão vir por aí do nosso desafio de 5 dias de radioatividade. Eu agradeço imensamente a sua atenção e a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu demais e até lá!